Os arminianos odiavam o catecismo de Heidelberg. Pra vocês terem ideia, naquele contexto do sínodo, eles tentaram revisar o catecismo e a confissão belga porque eles odiavam esses documentos. Justamente porque os documentos ensinam corretamente a graça de Deus. Como acabamos de ler também na pergunta e resposta 64. Só que no texto que nós estamos lendo aqui de Paulo, ele cala essas vozes, porque ele diz, mais uma vez, versículo 1 e versículo 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele fala de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como? E Paulo começa agora a falar justamente sobre as consequências da graça. Ou seja, viver no pecado não exalta a graça de Deus. Viver no pecado não torna a graça mais evidente. Quem vive entregue ao pecado, mesmo que se chame de cristão, não está glorificando a graça de Deus. Pelo contrário, está negando todos os dias. A resposta de Paulo no verso 2 é de modo nenhum. Isso não faz sentido, não é? Isso é totalmente fora do propósito da graça de Deus. Como viveremos no pecado se morremos para ele? Isto é, a justificação pela fé somente, a salvação pela graça, não são declarações vazias de Deus, mas significam justamente a morte da velha natureza, do velho homem, para uma nova vida. Versos 3 e 4, Paulo diz: ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Ou seja, irmãos, a graça de Deus, simbolizada no batismo, não é? Que é um meio de graça para nós, aponta diretamente para as consequências da graça do Senhor. A morte da velha natureza, a morte do filho de Adão, para que pela verdadeira fé dada por Deus, ressurja, não é? No lugar daquele filho de Adão, um filho de Deus. É isso que a graça faz. Por isso Paulo diz, não é? Para que andemos em novidade de vida. De forma nenhuma, então, as doutrinas da graça são tratadas como inconsequentes nas Escrituras Sagradas. Porque dizer que devemos pregar não a graça do Senhor, mas devemos pregar a dúvida para os ouvintes, para os membros da igreja, para que eles não se sintam, nesse sentido, desmotivados e sejam preguiçosos na sua vida espiritual, isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver com o que Deus ensina em sua palavra, muito pelo contrário. É tentar fazer as pessoas, nesse sentido, terem uma motivação totalmente errada e pagã a respeito da salvação. Então, em momento nenhum, Paulo se isenta de fazer afirmações firmes sobre a nossa condição de pecado, de morte espiritual, mas também, ao mesmo tempo, da ação de Deus em nos salvar, sem a nossa ajuda. Mais uma vez, não é? Paulo, ele ensina essa verdade, que o único responsável pela salvação é Deus. Portanto, a graça é a razão. E essa graça não é infrutífera. É isso que a graça faz. Ela nos liberta. Verso 6, ele diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele, isto é, com Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Percebem como esta palavra destrói completamente o medo romanista e arminiano de que as doutrinas da graça conduzam ao pecado? Paulo está dizendo, a graça, ela produz isso em nós. O nosso velho homem é crucificado com Cristo. E no lugar há uma nova vida, para não servirmos mais ao pecado como antes. Então há mudança.